Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, a mensagem de Deus, a sua palavra que liberta, que cura, que transforma, que restaura, uma palavra que traz realmente denúncias, a palavra também que me traz a condenação, traz realmente tudo aquilo que de mal, de repente, as pessoas fizeram, como o próprio rei Davi, como já lemos no capítulo anterior, que num dia de ócio, que ficou na sua casa, não foi para a guerra, onde todos os reis saíram para a guerra, ele ficou no seu palácio, e ali ele se apaixonou por uma mulher, ele ficou enfeitiçado, encantado, seja qual for a situação sobre a tua vida, a qual ele tinha conhecimento, ele perguntou aos seus realmente aliados, seus soldados, enfim, as pessoas que tinham com ele mais intimidade, para saber realmente quem era essa mulher. E aí ele foi informado que ela era a mulher de Urias, um homem de guerra, um soldado que lutava por Israel. Ele não fez caso dessa questão, dessa situação. E quando então a mulher mandou ele avisar que estava grávida, então ele preparou, arquitetou, planejou que o marido voltasse para que deitasse com ela, para que o filho fosse dele, enfim. Mas ele não teve êxito no que ele quis fazer, porque quando Deus coloca as mãos sobre a vida de alguém, não importa o que a pessoa queira fazer, depois que ela fez a maldade, que ela fez o erro, o engano, não tem mais como realmente consertar, se Deus assim não colocar as mãos para poder abençoar e fazer a justiça qual é devida. E assim então, dando início ao 2 Samuel capítulo 12, o Senhor enviou então a Davi o profeta Natã, e ao chegar lhe disse a Davi: dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos, e ela comia junto dele, bebia do seu copo, e até dormia em seus braços. Era como a filha para ele. E certo dia um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece morrer. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E assim o profeta Natã disse: você é este homem. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, ele teria dado mais e mais. Mas porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias o hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca vai se afastar da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todos o povo de Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Olha só que história, que momento este rei teve na sua vida, a situação a qual ele não conseguiu vencer, esse momento de paixão ou de uma situação que ele ficou realmente sem controle, sem equilíbrio algum, de poder ter domínio sobre suas próprias vontades. Quando a pessoa está na posição como ele estava, por cabeça, por cima, sendo rei, tendo o poder sobre Israel, você vê como assim o dominou, assim como o perturbou, porque tirou dele toda
a sanidade, fazer aquilo que o Senhor reprova. Um homem que liderava, um homem que tinha o poder sobre as mãos, um homem que realmente, como ele mesmo aqui, ele julgou a causa quando o profeta Natan trouxe a ele, mandou-se que matasse o homem ao qual tinha roubado a cordeirinha e desse 4 vezes mais. Olha só, isso era para ser feito com a sua vida. E ele disse: pequei contra o Senhor. E o Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Ou seja, o que estava no ventre da mulher, a Betseba, a qual ele tomou, como mulher naquele momento, realmente essa mulher, ela não ia gerar este filho, ele ia morrer. Assim foi dito, o Senhor deixou muito bem claro: entretanto, uma vez que você me insultou, o menino morrerá. Então, deu até realmente o sexo da criança, que o Senhor sabe o que está realmente por vir, ele tem todo o domínio. Ele diz: então a criança está no seu ventre, é menino, e ele vai morrer. Mas depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando na casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazer levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. Uma situação que ele foi realmente se humilhar aos pés de Jesus, porque aqui mesmo foi dito a ele: se ele quisesse tantas coisas mais, era só ter lhe pedido tudo o que ele quisesse, que o Senhor ficou realmente bravo com ele. Se tudo isso que eu te dei não foi suficiente, você realmente era só ter me pedido mais, eu daria a você muito mais, só que você desprezou a minha palavra, você fez aquilo que eu reprovo. Então muitas vezes a gente quer realmente resultado, a gente quer realmente conquistas, a gente quer uma vida abundante, abençoada, sem problemas, sem dificuldades, sem tipo de impossibilidade, mas muitas vezes, como o próprio Davi, agindo com os pés pelas mãos, e naquilo que o Senhor reprova. O homem até então tinha um coração, segundo o coração de Deus, e aqui ele viu que ele pecou, ele viu o quanto ele errou, que ele despertou, porque estava até realmente cego em meio a tantas coisas, e então ele foi se humilhar, ele foi orar, ele foi buscar o Senhor, e aqui 7 dias depois a criança morreu. Ele orou, ele jejuou, ele buscou até por 7 dias, e os seus conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta, e comentaram: enquanto a criança estava viva, falamos com ele, ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele vai poder cometer alguma loucura. Porque até os próprios conselheiros ficaram com medo de Davi naquele momento. Mas Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Então, naquele momento, ele percebeu que estava por vir o que estava acontecendo e disse: a criança morreu? Sim, morreu a criança. Assim eles responderam. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Os seus conselheiros lhe perguntaram: por que achas assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e chorastes. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria então jejuar? Poderei eu trazer de volta a vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela e teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natan com uma mensagem a Davi. E Natan deu ao menino o nome de Jedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. E feito isso, mandou mensagens a Davi, dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoco o restante do exército, cerca a cidade e conquiste-a, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército e foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou.
E a seguir tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro que tinha 35 quilos, ornamentada de bens da cidade, e trouxe também os seus habitantes, lhes designando trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Depois voltou em todo o seu exército para Jerusalém. Olha só que realmente palavra fantástica, maravilhosa. O Senhor tinha tanto poder e abençoar Davi, realizar muito mais por ele, mas chegou uma situação como essa, a qual realmente Deus feriu a criança, porque na verdade Davi ele não teve o domínio, a sinceridade para que pudesse tomar essa jovem mulher, enfim, essa mulher, a qual era casada. E Deus então realmente ele fez o que é certo, ele fez aquilo que é justo, ele fez aquilo que é verdadeiro. E se nós entendemos isso e compreendemos isso, que Deus ele tem o poder de surpreender e abençoar abundantemente a nossa vida, nada e ninguém poderá impedir o nosso agir, o nosso trabalhar. Se Deus ele é conosco, então é só você crer, você confiar, você acreditar. Ele vai dar a você a vitória que você espera, a resposta a qual você necessita, a resposta a qual ele pode dar a você. Então creia, confia. Se você quer mais de Deus, peça a Ele, peça com o coração rasgado. Como o Tiago disse, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá de forma liberal. Deus jamais lançará com o seu rosto em terra. Se nós então orarmos e cremos e confiar no Senhor, Ele vai dar a vitória. Basta você crer, basta você confiar, basta você entender, compreender que Deus é contigo e Ele vai te surpreender ainda muito mais. Não deixe que um sentimento, um pensamento, um medo, angústia, qualquer sentimento qualquer possa fazer você desistir de um sonho, um propósito, um projeto. Um rei como esse Davi, como ele foi ungido, toda a sua história, desde que nós lemos as suas conquistas, as suas batalhas, as suas guerras, mas num só dia ele quase pôs tudo a perder. Na verdade é que Deus perdoou o seu pecado e deu a ele realmente mais uma oportunidade, mas situações ocorreram na sua casa, aconteceram na sua família. Então todo pecado existe uma consequência, existe realmente um dano. Nós precisamos então vigiarmos e orarmos ainda muito mais, tá bem? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa nos justificar, nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais de uma vez eu quero te agradecer por esse dia, por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos concede, meu Pai, dia após dia, a orarmos, a buscarmos, Senhor, a sua vitória, a sua resposta, porque eu sei que é o Senhor que vai realmente operar, vai realizar milagres, maravilhas sobre a nossa vida. Então eu quero te agradecer por tudo, pela oportunidade, pelo privilégio, meu Deus, e saber que a sua presença vai fazer a diferença, meu Pai, sobre a nossa vida, que haja então sempre se manifestar o teu poder, a tua virtude, a tua glória, e que sejamos altamente recompensados, abençoados por uma fé muito maior sobre a nossa vida, que você tenha realmente uma vida abundante, abençoada, repleta de muitas bênçãos, que jamais você possa ser seduzido por este mundo, momento de cansaço, de fadiga, seja qual for a situação, como o próprio Esaú, é o maior exemplo que a gente pode falar sobre isso, quando chegou cansado da sua caçada, o Jacó estava ali com o seu guisado pronto, preparado, e ele pediu um pouquinho daquele guisado, e o Jacó o negou, somente se vendesse a sua primogenitura, e ele sim, como diz a Bíblia, ele foi profano, ele foi realmente imoral perante o Senhor, vendendo a sua primogenitura, que ele desprezou. Davi assim fez, muitos fizeram, e que nós jamais possamos fazer dessa forma, dessa maneira, que sejamos altamente alcançados pelo próprio Deus, recompensados, amados e transformados dia após dia, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe muito a sua vida, a sua casa, a família, e lembre-se, se você precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, amém? Fica com Deus, até mais!